Vida de hoje recebe uma atriz, cantora e letrista brasileira. Com mais de 40 anos de carreira, ela já integrou o elenco de diversos musicais. Na TV, atuou em novelas, minissérie e participou de vários programas, entre eles Os Trapalhões, Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total. No programa Praça é Nossa, ela surgiu com a boneca Maria Santa, que foi um sucesso na sua carreira com o bordão... Olha o golpe aí, gente! Tá aí. Silvia Massari é a nossa convidada de hoje. Silvia, é um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Prazer é meu, Gisele. É com muito carinho que eu estou aqui com vocês, tá? Como que surgiu a ideia, assim, de trabalhar com uma boneca, de atuar junto com uma boneca? Eu sempre gostei de crianças e sempre adorei Muppets, bonecas e coisas assim. Coincidiu que eu fui fazer Noviças Rebeldes e eu ganhei, né, o melhor papel, talvez, da minha carreira, Amnésia, que tinha um Muppet chamada Marianette. Eu fazia um número que a plateia vinha abaixo, era hilário, com duas vozes, minha e da boneca. Eu aprendi a fazer essa voz. Quando Noviças deu uma parada, porque nós fizemos 16 anos de Noviças, mas sempre entre idas e vindas, num desses intervalos eu tive uma ideia. O Carlos Alberto de Nóbrega, que é padrinho do meu filho, meu compadre, falou: Silvia, eu gostaria muito que você fizesse alguma coisa na praça. O que você tem para oferecer? Aí eu falei: eu tenho uma ideia. A ideia surgiu até com a ajuda também do Guto Graça Mello, meu marido. Ele falou: Silvia, aquela boneca daria um ótimo quadro para a televisão. Então eu fiz o primeiro programa, eu escrevi o primeiro, as ideias que eu tinha, fiz a versão de uma das músicas, né? Eu criei uma boneca nova, com cabelo, com olhos, com cílios, coloquei pernas, pezinho, sapato. Nas Noviças ela era só uma cabeça, com duas mãos enormes. Era um Muppet realmente, vestido de freira. Cadê me deixar tudo com essa merda de arrurar? Meu Deus, que horror você aqui! Mas que tolice! Você sabe muito bem que não pode ficar surda. Todo mundo pode ver que freiras não tem orelha só. A Maria Santa não, a Maria Santa foi baseado nas Noviças, a mesma carinha, mas cheia de adereços e cheia de detalhes, para ela ficar um pouco mais humana. Eu apresentei para o Carlos Alberto, ele enlouqueceu com a ideia e a boneca foi assim líder do programa de audiência durante 4 anos. Vamos pegar a Maria Santa para a gente ir mostrando, que aí você vai... Eu vou te mostrar, essa é a Maria Santa original, eu que fiz. E essa aqui é uma das últimas, porque conforme elas iam se estragando, é normal porque é espuma, né? Então eu criava novas. Esse anelzinho ela ganhou de uma criança. As crianças, eu trabalhei muitos anos depois da praça com crianças, em colégios, em teatro. E as crianças eram apaixonadas, literalmente apaixonadas pela Maria Santa. Aí eu fiz a praça, que era... Cada semana ela tinha um guarda-roupa, esse é um deles. E ela basicamente usava essa roupa, que eu me vestia igual, né? Com chapéuzinho, eu também tinha uma roupa parecida, então era Santinha e Maria Santa. E o bordão era o... Olha o golpe aí, gente. Aí você ia mudando as vezes. E as letras, as versões, o quadro era escrito pelos redatores do programa, mas as músicas, quem fazia a letra era eu mesma. Então, até uma coisa hilária, porque eu sempre fui muito tímida. E o Carlos Alberto falou: eu não acredito, você tem assim alguma coisa dentro de você, uma segunda personalidade que aparece com a boneca, que é incrível, porque a boneca falava coisas horríveis. Aqui, por exemplo, ela falaria o quê? Vai te catar, vai! Ela era muito brava, estúpida. Ela era rebelde. Ela era rebelde. Essa foi uma fase muito importante da minha vida, né? Embora o forte da minha carreira tenha sido sempre teatro musical, que agora está na moda, né? Na época que eu comecei era muito difícil. Silvia, e você está falando na época que você começou profissionalmente. Posso guardar, Santinha? Pode. Você profissionalmente deve ter começado com 18, 16, eu ainda vou querer saber, mas sem ser profissionalmente, você começou com 3 anos? De idade, Nas rádios de Ribeirão? Nas rádios de Ribeirão Preto, eu venci um concurso de canto com 3 anos de idade, cantando Adeus Sarita. Eu ganhei
um carrinho de empurrar, assim, era uma espécie de um cabo que empurrava uma borboleta que ia batendo. Esse foi meu primeiro presente, o primeiro prêmio que eu ganhei como cantora. Dali pra frente eu comecei a fazer teatro infantil, nada profissional. Você era incentivada pelos seus pais, então? Muito. Meu pai sempre foi uma pessoa muito severa e que ele não me deixava ir a bailes na minha juventude. Minhas amigas passavam em casa com época de carnaval, me jogavam confete. Que pena, eu ficava sentadinha. Isso em Ribeirão Preto, Em né? Ribeirão Preto. Mas você eu era... nasci em Jardinópolis. Eu nasci em Jardinópolis. Mas eu me criei em Ribeirão. Então, elas iam todas para os bailinhos, para as quermesses, e papai não me deixava frequentar. Não me deixava namorar, não me deixava nada. Eu era uma menina muito tolhida nesse campo. Eu era só estudava, ele gostava só que eu estudasse e praticasse esportes. Eu sempre fiz natação, patinação artística. Então, quando eu comecei a cantar, já ainda antes da patinação, antes da natação, ele me incentivava muito, porque ele percebeu, mamãe, né, eles percebiam que eu tinha voz e que eu deveria que tinha um dom tentar, artístico. mas sempre assim, muito acompanhada da minha mãe, em tudo que eu fazia, ela estava comigo. Eram outros tempos, né? Você, quando era criança, gostava de cantar o quê? As músicas que a mamãe me ensinava, como essa do concurso, Adeus Sarita, que é Adeus Sarita, vou partir para a fronteira, levando minha boiada. Era a musiquinha da época. Aí eu comecei a cantar Joselito. Era um cantor espanhol que apareceu, Franquito, um brasileiro também. Cantava músicas deles todos em espanhol, aprendia. Tem uma música engraçadíssima que eu era apaixonada, Jambalaya, que eu inventei. Eu tinha um inglês na época, era o inglês que eu ouvia que ficou na minha cabeça até hoje. E com 5 anos de idade eu cantei pela primeira vez em Ribeirão Preto e ficou. Então era goodbye, oh, migarago, migarago, oh, fio de acombaio, vem mamá, gueribá, fatiniro, sarabugong, eu o picopá, não vai. Silvia, você devia ser a sensação das rádios na cidade. Todo mundo morria de rir, porque não tem uma palavra de inglês, né? Não tem nada. É só uma invenção mesmo, que ficou. E isso eu decorei. Tchabulai, cobisca. Ficou pro resto da minha vida. Depois, com 11 anos de idade, eu tinha 10, aliás. Naquela época, você, se tivesse adiantada no curso primário, você não podia passar direto pro ginásio, que era ginásio, né? Eu tinha feito os 4 anos de primário. Para passar para o ginásio, eu tinha só 10 anos, não podia. Então, eu não tinha completado 10 anos ainda, eu tinha 9 e alguma coisa. Eu entrei muito cedo na escola, a mamãe conseguiu me colocar muito cedo. E, então, eu tive que fazer um ano de admissão ao ginásio. E tinha uma professora, a dona Cleide, que tocava violino. E um dia, ela, sabendo que eu cantava, ela me ensinou a cantar o Quem Sabe, do Carlos Gomes. E eu descobri que, quer dizer, eu nem sabia o que era ser lírica, eu descobri que eu tinha uma voz lírica, soprano, além daquela voz que eu cantava normalmente. Ela ficou louca com a minha voz, eu consegui agudos imensos, e ela me levou para o Conservatório de Ribeirão Preto, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar, mas eu não fiz, porque eu fui ver uma ópera e eu tinha... Papai e mamãe eram muito simples, né? Então eles não tinham aquela visão do que seria ser uma cantora lírica. Então, quando eu disse, eu não quero isso não, porque eu vi uma mulher muito gorda na época, ela botava a mãozinha assim, ela cantava Edgardo, Edgardo. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero ser cantora popular. Então, eles entenderam da forma deles. Hoje, por exemplo, já com a minha visão do mundo, da música, eu incentivei meu filho, que é tenor. Então, as coisas mudam, né? Mas na época eu não quis seguir. Mas aos 11 anos eu já cantava lírico. 10 anos eu cantava lírico, 10 para 11. Silvia, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu quero saber tudo, como começou nos musicais, tá? Só um minutinho. Okay. O Vida Vivida vai para um rápido intervalo e na sequência mais curiosidades de Silvia Massari para vocês. Voltamos com o segundo bloco do Vida Vivida, conversando hoje com a cantora e atriz Silvia Massari. Silvia, eu queria saber dos musicais. Você começou concorrendo para os musicais Os Fantásticos, foi quando você foi para São Paulo? Não, eu já estava em São Paulo. Eu fui para São Paulo a convite do Palmeiras para patinar nos Periquitos em Revista, que eu era do Palestra Patin Show de Ribeirão Preto, e fui patinar nos Periquitos, em São Paulo. E ali eu morei em São Caetano do Sul. Trabalhei durante uns 8 meses na General Motors. Eu era recepcionista na General Motors.
E foi o único trabalho que eu tive na vida sem ser a minha carreira, que é o trabalho que eu amo, que eu optei, né? E que Deus me deu esse prazer. E ali umas amigas minhas me inscreveram na TV Tupi, a antiga TV Tupi, havia um programa do Moacir Franco. Por um motivo qualquer, que a Marília não pôde fazer, ele não quis ninguém do meio, ele quis procurar uma atriz que cantasse. Então ele lançou um concurso, umas amigas minhas, Soninha Fleury, uma grande amiga minha, me inscreveu nesse concurso. E eu fui e ganhei. Era o Amir Haddad, direção do Amir Haddad, era com Moacir Franco, Lafayette Galvão, Nestor de Montemar, que fazia meu pai, Luiz Carlos Clay, e uma pessoa, porque eu tinha um carinho imenso, que era o Rogério Cardoso, que estava ali também, fazia parte do elenco. Éramos 9, 8 homens e eu de mulher. Eu ganhei. Aí foi assim, a imprensa paulista... Começou com o pé super direito, Sim, né? Sim, comecei como estrela de espetáculos. Na época eu já estava há 25 anos na Broadway. E foi aí que surgiu um nome artístico, Silvia Massari? Sim, eu era Carmen Silvia de Souza Barbosa. Aí o Moacir falou, Carmen Silvia, já existe uma atriz. Vamos pensar numa coisa. E eu falei, a mamãe sempre me chamou de Silvia. Foi então Silvia. Silvia, vamos mudar, tira esse I, bota Y. Foi tudo obra do Moacir. Botou um Y... E começamos a ver sobrenomes de família. Aí, quando eu disse Massari, que era da minha avó materna, que a vovó era italiana, ele optou pelo Massari, porque tinha uma atriz italiana já bastante conhecida, Lea Massari. Então, ele gostou de Silvia Massari, foi aí. Silvia, e o musical Evita? Evita foi no Rio de Janeiro, eu fazia... Mas antes disso eu fiz Independência ou Morte aqui no Rio de Janeiro, também com Nestor Montemar, com Arlete Salles, a Sônia Clara, Hilton Prado, que é o pai da Giovanna Antonelli. Tinha muita gente nesse musical. Eu fiz esse musical, fiz um espetáculo também musical com José Vasconcelos. Ele fazia a parte toda cômica, né, que ele é o grande humorista que ele é. E eu entrava em vários quadros e num deles eu cantava. Uma Ave Maria muito bonita, quer dizer, ele quis aproveitar, me chamou para poder cantar realmente. Fiz outras pequenas coisas, até que eu entrei no Aí Vem o Dilúvio, um musical maravilhoso de São Paulo. Nós tínhamos lotações esgotadas durante semanas. E dali, de Ali Vem o Dilúvio, o Vitor Berbara me convidou para fazer a audição de Evita. Foi a primeira audição realmente que eu fiz na vida, porque a gente chamava de teste. Então eu fiz a audição para Evita e eu ganhei, eu era a segunda Eva, era a Cláudia, eu e Vera Maria do Canto e Melo, fazia a outra Eva. E eu falei, olha, eu não vou deixar o Dilúvio em São Paulo para vir para o Rio de Janeiro fazer só a segunda Eva, porque eu teria que fazer elenco, né, coro. Então ele me deu o papel da amante. Uma regra que ele quebrou, porque os ingleses não permitiam, mas eles permitiram. Eu fazia Amante de Perón, tinha um número lindíssimo que eu cantava com Strasser, e substituía a Cláudia. Aí ele me deu todas as matinês, nós tínhamos 9 restas, então eu fazia 3 vezes por semana, fora o dia que a Cláudia perdia a voz. Eu era a Eva, então eu era a Eva e a amante. E a amante fazia as duas coisas. E aí depois veio Noviças, Calbi. Nossa, você é veterana. Calbi, Iento era um espetáculo lindo. Estrela d'Alva, para mim, foi glorioso. Inclusive, né, a cantora Dalva de Oliveira, você interpretou mais de uma vez, né? Porque é o convite Sim. da Glória Pérez, você... E ela me levou para a minissérie Amazônia. E onde eu fiz foi uma cena linda, onde eu fiz a Dalva, mãe do Peri e do Billy, sentados na plateia me assistindo, ao lado da Lucinha Araújo, enfim. Foi um presente da Glória, que eu sou muito grata por isso, porque eu adorei fazer. Silvia, nos musicais você ia da comédia ao drama. Sim. E na TV você começou muito, assim, teve grandes oportunidades no humor, em programas de humor, os Trapalhões, Chico Total. Chico Anísio, Conta um pouquinho, Chico Total. Você gostava de fazer humor? Como que é? Olha, eu acho que eram as oportunidades que surgiam na época. Eu nunca tinha feito uma novela. Aliás, eu fiz uma novela em São Paulo, a última novela, a penúltima novela da antiga Tupi, que foi Tchan, A Grande Sacada, com Raul Cortez, Nádia Lippe, Maria do Rossio. Eu era uma das protagonistas. E dali passei a fazer os programas de humor da Tupi, posteriormente da TV Globo, fiz Moacir Franco Show, fiz muita coisa dentro da Globo, mas sempre na linha de humor. Fazia esporadicamente um Caso Verdade, que havia na época, uma coisa ou outra.
até que o Miguel Falabella, eu consegui com o Miguel fazer não, tinha feito Felicidade, minto, Felicidade do Manuel Carlos. Do Miguel foi A Lua Me Disse. A Lua Me Disse do Miguel. E depois Vida Alheia. E aí passei a fazer sempre uma participação ou outra em novela. E participou do especial da Xuxa, que foi inspirado no musical As Noviças. Porque Xuxa era a nossa. Eu trouxe até uma foto interessante da Xuxa vendo a Noviças, na época, no Teatro Alagoa. Ela ia sozinha com o carrinho dela, parava naquela calçada e assistia. Ela deve ter visto de 8 a 10 vezes. E numa dessas vezes ela fez uma foto comigo, Marcos e Max, meus filhos pequenininhos. Eu só queria saber da Silvia Letrista. A Silvia Letrista, acho que desde criança, eu sempre fiz subversões. Eu brincava com as músicas e fazia letras engraçadas, que eu divertia as meninas do colégio, do Otoniel Mota de Ribeirão Preto, do Apóstolo Paulo, onde eu estudei. Eu já cantava as letras brincando com elas. Até que eu fui fazer a praça. Na praça eu comecei a fazer aquelas letras engraçadas também. E o Guto Graçamela, meu marido, começou a ver meu material, de tudo que eu escrevi, não mostrava para ninguém, e ele viu que eu fazia poesias e coisas assim. Ele começou a me dar algumas incumbências. Então eu comecei a fazer letras sérias. E hoje eu faço para cantores internacionais como Il Divo, Elton John, Marvin Gaye, muita gente eu traduzi, verti para o português e foi aprovada pelas editoras, enfim. Nossa, então eu estou aí. Parabéns, Silvia. Obrigada. Estamos terminando o segundo bloco e na volta vamos saber mais da família da Silvia Massari. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, conversando hoje com a atriz e cantora e também letrista, Silvia Massari. Silvia, eu soube que você é uma mãe muito zelosa, é verdade? Eu sempre fui super mãe. As meninas em Noviças brincavam muito comigo e diziam, libera, libera, mas não tem jeito. Eu sempre fui aquela mãe que queria debaixo das minhas asas os meus filhos o tempo todo. E eu sou, até hoje. Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos meus, com o meu falecido marido. Eu fui casada com o Mário Wilson, que era diretor da TV Globo também. E eu fiquei viúva 4 anos depois, me casei com o Guto Graçamela, que é o meu atual marido. E tem a Natasha e a Marinella, que são as filhas do Guto, que eu também são minhas grandes amigas. E 2 netos do coração, que é o Vitor e o Pedro. Pedro da Marinella e Vitor da Natasha. E Marcos e Max, meus filhos. O Max é o que é o tenor, né? O Max é tenor, ele estudou em Nova York, estudou aqui com o Eduardo. Não sei, a gente tem uma história interessante, vamos assistir? A minha mãe sempre foi aquele modelo de super mãe, né? Principalmente porque meu pai morreu quando eu era muito criança. Sou ator, sou cantor de ópera e com certeza tem muita influência dela, porque eu tava, desde criança eu assistia As Noviças Rebeldes, provavelmente eu sei o musical As Noviças de cor, todo musical, porque eu tava lá todo dia. Nos bastidores, na plateia, então eu sempre acompanhei a carreira da minha mãe com muita emoção e acabei indo morar na Áustria e na mesma época que eu fui morar na Áustria, meu irmão foi morar nos Estados Unidos, ela ficou sozinha. Mas tem uma história que é engraçada da minha mãe, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, por ela ser super protetora, né? Eu tinha um Nextel na época e passou um fim de semana que eu saí com meus amigos, o Nextel estava desligado, ela ligava no Nextel, ninguém atendia, lógico, eu deixei desligado, né? Não satisfeita, ela ligou pro meu irmão que morava em New Jersey na época. Meu irmão ligou para um amigo que morava em Manhattan. Esse amigo foi lá em casa, ele nem me conhecia, tocou na porta. O meu roommate na época abriu a porta e falou, não, ele não tá, ele não sei onde ele tá. O amigo entrou, viu que o quarto tava bagunçado. Ele falou, bom, ele deve ter saído, né? Fiquei 2 dias sem falar com a minha mãe, só isso, gente. E ela desesperada, que achando que tinha acontecido alguma coisa. Até que eu liguei o Nextel, falei com ela nervosa. Aí eu falei, mãe, calma, eu tô em outro país, saí com meus amigos e tudo mais, mas só para vocês verem o nível de preocupação dela, mas chega a ser engraçado, né? Bom, eu te amo muito, você é a Supermãe e eu não seria quem eu sou hoje se não fosse por você. Muito obrigado por tudo, eu te amo e parabéns pela linda pessoa que você é. Pô. Aí tocou. Aí pegou feio, porque falou em filhos. Eu digo um amor sempre incondicional, né? Eu digo sempre que eu tenho 2 filhos abençoados, graças a Deus. Eu criei muito tempo sozinha, depois com a ajuda do Guto, mas eles são maravilhosos. O Marcos é hoje um grande executivo em São Paulo, estudou em Nova York.
pelo esforço dele mesmo, eu ajudei muito pouco. Silvia, segura a emoção que tem mais gente querendo falar com você. Ok. Conheci a Silvia já tem perto de 20 anos. Eu estava numa convenção da IBM em Comandatuba e ela também participava cantando. E eu me lembro que eu estava tocando umas coisas lá e a Silvia lá do fundo da plateia vendo, e a gente já teve uma coisinha assim nos olhares. E ali mesmo a gente se conheceu melhor e desde então a gente está junto. E a Silvia é uma pessoa que trouxe muita luz na minha vida, muita luz. E realmente a mulher da minha vida tem sido e será sempre. É uma bênção eu ter encontrado essa mulher para mim. E a Silvia, fora isso tudo, é uma excepcional artista, que eu tenho uma admiração enorme, uma artista de teatro, de musicais, uma cantora maravilhosa, que eu nunca fiz um disco com ela, sabe? Isso é uma frustração nossa, mas eu sempre achei que eu não estou à altura de fazer um disco com ela como ela merece. E, enfim, eu fico muito feliz com essa homenagem que ela está recebendo aqui e quero declarar em público todo o meu amor por essa mulher fantástica. O relacionamento de vocês é lindo. A gente tem altos e baixos na vida, normais que a vida traz, mas sempre um segurando o outro, legal, sempre um dando força para o outro. Os problemas dele de saúde, os problemas de trabalho, os meus também. Então, nós somos realmente grandes companheiros. Ô, Silvia, eu não consegui o depoimento da Dolly, a sua cachorrinha. Não. Mas eu sei que sua família animal é muito grande. É muito grande. Eu tenho a Dolly, tenho a Maria Callas, que é a filha da Dolly. Tinha até 2 semanas atrás 2 mastifes, que o Brutus, que foi um grande companheiro. Eu li que ele trazia presente para você Trazia do quintal. presentes direto. Toda vez que ele queria entrar em casa, ele vinha na porta, ele estava segurando uma folha de um coqueiro, um pedaço de uma flor murcha lá, qualquer coisa ele trazia para mim. E tem a Bela, que é a companheira do Brutus, e tenho 3 gatos adotados. Eu tinha a Maria, a Rebeca, que morreu recentemente, ela durou 19 anos, foi uma grande companheira, presente do Miguel Falabella. E agora eu adotei 3 gatos, desses que tem no meu condomínio, eu fui adotando, pegando para castrar, e sem querer fui me apaixonando. Então eu tenho o Félix, eu tenho a Jaqueline, que era a personagem que eu fazia na gaiola, né? E tem o Miguel, que é uma homenagem ao Miguel Falabella. Preciso adotar mais um para colocar Diogo, outro para colocar Tadeu, que são meus grandes amigos. Ô, Silvia, para finalizar, você é uma artista completa. Tem algum sonho pessoal da Silvia que você ainda gostaria de realizar? Eu quero um dia ainda fazer um musical dos meus sonhos, que é Sunset Boulevard. Eu acho que eu estou na idade certa para o papel e teria tudo para fazer. Se ele vier para o Brasil, quero concorrer firme e forte. E eu quero ver o êxito dos meus filhos. Meu e do Guto, a gente leva, já está nessa coisa, na minha parte, sempre meio paralela ao sucesso, né? O Guto é um produtor musical dos mais consagrados, né, no Brasil e internacionalmente, que já trabalhou com grandes cantores, como o próprio Divo, que eu falei, com a Laura Pausini e outros mais. Ele tem uma carreira internacional, 4 Grammys, então isso é um motivo de orgulho muito grande para mim. Esse é o grande sonho da minha vida, ver todo mundo feliz. Que bonito, Silvia, a sua história é linda. Eu adorei conversar com você. Pena que o que é bom sempre dura pouco. Com certeza, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e fazer com que os alunos tenham acesso a isso e possam, de repente, aproveitar alguma coisa como exemplo de alguma coisa como não fazer ou como fazer coisas na nossa vida que seja válido. Obrigada, Silvia. O Vida Vivida de hoje conversou com uma cantora maravilhosa, veterana nos musicais, Silvia Massari. Se você tem alguma sugestão para mandar para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadetambemcom.com.br. E para rever os nossos programas, acesse o site www.universidadecomc.edu.br. Tchau e até o próximo Vida Vivida!